o primeiro videogame que você teve contato, assim, e aí, ou da Nintendo ou não Nintendo, Sega ou não Sega, enfim, whatever. Mas o primeiro contato que você teve com videogame, você lembra qual que foi? Qual foi o jogo ou os jogos? Lembro. A minha mãe, ela comprou um Super Nintendo usado de uma colega de trabalho e eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. E esse Super Nintendo veio com aquela cartucho do Super Mario World com vários jogos, né? O Collection. Sim. E veio com o Street Fighter 2. O primeiro jogo que eu joguei foi o Super Mario World, né? E assim, tá até hoje comigo na coleção e funcionando, por incrível que pareça. É, esses cartuchos que a gente tinha antigamente, né? Tanto na época do Nintendinho, do Super, foi até o 64. Acho que depois do 64, acho que não teve mais, tirando o Switch, mas aí já é outro cartucho. Mas eu acho que o último que a gente teve foi o 64 com cartucho. Eles são danados para dar problema, né? Assim, eu sei porque você fazia muito aquele lance do tipo de lamber o cartucho, botar para ver se Não, vai. lamber, lamber não, assoprar. Se tu lamber o Você cartucho, tirava tu o vai cartão, jogar passava no com- pano, Eu conheço assim, passava gente no... que fazia os dois, ou soprava. Soprava, Ai, passava na... lamber, gente, É. não dá. Não era o meu caso, porque eu nunca tive Nintendo 64. A Nintendo 64 sempre foi um console dos meus sonhos, desde que eu era criança. Só que aí me deram o PlayStation 1, porque até então nada contra. Nossa. Mas é porque, porra, Nintendo 64 você tinha Pokémon, né, pra jogar? Pokémon Stadium. Mas se você contar com as questões de custo de cartucho, o 64 você ia gastar muito mais dinheiro. Por isso que seus pais não quiseram comprar. Eu também, eu não tive o 64 na época. Eu fui ter na vida adulta. Eu fui ter o PlayStation 1. Eu tive PlayStation 1 pela aquela questão de, tipo assim, você poder comprar 3 jogos por R$ 10 Exato. na época, entendeu? É muito mais fácil. Quem não tem R$ 10 pra comprar 3 jogos? É. Todo mundo tem, cara. Aí fica mais fácil, né? E Super Mario você jogou, né? Sim. Então, Fui até aí. Daí pra frente, não sei de nada. do Nintendo 64 você não chegou a pegar nada? Não, eu só jogava Mario. Teve o Nintendo 64 teve tudo do Nintendo 64 sempre, por alguma razão, sempre terminava com 64 no final. Então o Mario era Super Mario 64. Só o Pokémon que não veio com Pokémon, tipo, Pokémon Snap, não tinha o 64, assim, são alguns jogos que tem. os mais famosos, assim, né? É. E você chegou na época, acho que não, você acabou de falar que você não chegou a jogar o Pokémon 64, nem na casa de amigos, nem em locadora, nem Cara, nada. não, só eu tentei jogar em emulador no meu PC, mas não deu muito certo. Tá. E vamos lá, desde daquela época lá, quando você começou até os tempos atuais, você tinha alguma preferência por alguma comodidade específica para jogar? No sentido de, eu sempre fui muito mais o time do console de mesa, que eu sento ali no meu sofá, fico ali jogando. Ou então, não, eu prefiro os portáteis que eu coloco ali na mochila, ali levo para lá e para cá. Cara, na época eu não tive portátil. Eu jogava assim, quando eu jogava em portátil, eu jogava no portátil dos meus amigos. Por exemplo, no condomínio que eu morava, tinha um colega meu que ele tinha o Game Boy. E eu joguei no Game Boy Color dele algumas vezes, o Pokémon Yellow. Mas assim, eu só tinha os consoles de mesa. Então, pra mim, o ideal eram os consoles de mesa mesmo, assim, que eu Sim. passava horas e horas e horas e horas. Fora o PC também, né? Que eu jogava sim. muito The Sims. É engraçado que nesse ponto já foi o contrário. Eu sempre quis ter o console da Nintendo sendo de mesa. Só que pelo fato de eu, obviamente, ser tudo muito caro, acabou que a era Nintendo, eu fiquei muito mais nos portáteis. Ou seja, o Game Boy, não vou falar que eu tive todos, mas quase todos talvez eu tenha tido. Eu só não tive o preto e branco, foi o primeirão de todos, né? Esse não O tá faltando. Pocket. Pocket. O Pocket teve outro, além do preto e branco, foi esse Pocket. Foi o Pocket, o primeirão. O tijolão gigante. E teve o clássico também. Esse é o tijolão. Esses dois eu não tive. Pô, teve um que era uma insanidade. O negócio pra funcionar era se botar 6 pilhas no negócio. Então, era o clássico. O clássico desse tamanho, assim, você tinha que Posso colocar fazer mais uma 6 pergunta pilhas. de leigo mesmo? Aham. O que é console de mesa? Console de mesa é um console que você coloca sobre algum móvel. Tá, é o Super que bota o Nintendo, cartucho, que você tá, bota o entendi, cartucho, entendi. isso. Console E o- portátil é tipo, você tem um Game Boy desse tamanho assim e você joga. Tá, entendi. Não, entendeu? Agora entendi. É o console mais, vamos dizer, um formato mais tradicional. Sim, que a sim. maioria das pessoas consome. E tem o É o que eu híbrido usei. também, atualmente, que tem o Nintendo Switch. Ele é híbrido, ele pode ser tanto console de mesa quanto um portátil. Ah, é? É.
Ele Mas é bem esse é pelo interessante. telefone que você joga ou não? Não. É específico mesmo do Nintendo mesmo. Sim, no Nintendo Switch. Entendi. É bem interessante o formato híbrido, que facilita a vida das pessoas. Tem pessoas que gostam de desfilar com console por aí, tem outras que não gostam. Tem algumas pessoas que jogam dos dois modos. Eu, por exemplo, deixo meu Switch na maioria das vezes em casa. O meu Switch, cara, se eu te falar que eu tirei o meu Switch pra jogar portátil 4 vezes, acho que foi demais, assim. Porque é melhor jogar na TV. Eu às acho vezes. que mesmo ele vendendo, porque o Switch, ele é um console que é basicamente, vamos supor, simular, vamos dizer que isso aqui seja uma base, né? Seja dock. Então você chega com o Nintendo e bota aqui, e o que tá na tela do console, ele espelha na televisão. Ah, Por isso que é híbrido, entendeu? Isso. Como se fosse um tablet, você colocasse aqui e ele espelha daqui pra TV. entendi. Isso. Mas eu ainda acho assim, o modelo do Nintendo Switch, eu acho ele muito, muito grande, né? Pra se chamar de portátil. Não consigo me imaginar levando ele pra cima e pra baixo o tempo todo. Assim, a gente tá morando no Rio de Janeiro, né? Não dá pra ficar desfilando com Tem o essa. console. Se fosse o Lite, se o Nintendo Switch ou Lite ele tivesse você plugar na dock e poder levar, eu acho que talvez fosse mais funcional pro quesito da portabilidade, né? E desses jogos retrôs lá do começo, assim, tipo fliperama, arcade, ou dos próprios Sega, você chegou a jogar alguma coisa de Sega? Mega Drive, eu Mega joguei no Mega Drive do meu tio e no Sega CDX dele. Eu joguei Sonic, joguei Shinobi, joguei Dolphin. Não sei se você conhece. O nome já diz, né? Do Golfinho. É, o do Golfinho. Passa pelo... Aí meu tio, ele tinha, o Mega Drive dele tinha lá o Sega CDX e ele tinha também o PlayStation 1 Fat, que ele me deu posteriormente. Ele não quis mais o Play 1 dele, ele me deu o PlayStation 1 Fat com uma pilha de CDs, tinha mais de 30 CDs. Então pronto, entre você, eu vou comprar um zero bala do 64, né? Caríssimo pra caraca. O PS5, além de você comprar 3 por 10 ali, você já tinha 30 ali garantido na conta, então tava bom, né? E qual que era desses jogos, assim, dos arcades ou dos retrôs, assim, que você acha que você mais gostava, você passou mais horas, talvez, jogando, assim? Cara, jogos de luta, talvez o Street Fighter 2. De repente Eu joguei até que bastante. gerou talvez até Tekken uma 98 também, muito bom, que eu joguei bastante no Play 1. Assim, eu não era do tipo que eu ia até os fliperamas, botar a moeda lá e jogar com o pessoal, assim, eu jogava mais sozinha. Então, Tá. minha experiência foi mais eu e a TV mesmo, sabe? Tá, você não frequentava muito fliperama, né? Não Tipo, frequentava. Cadillac and Dinosaurs, então você não chegou a jogar, ou jogou? Cara, eu joguei em algum momento no PC. Porque esse jogo era muito bom. Então galera sempre escolhia um jogo de fliperama que, bom, como já diz o nome, né? Você tem que... É um beat'em up, que é o clássico que você anda com o boneco assim pra tela lateral e vai dando porrada em todo mundo até passar de cenário. Tipo Street of Rage também, não sei se você conhece. Não. Ah, então, Mas são assim, os modelos de jogo retrô que me pegavam geralmente era mais esse, assim, de luta, né? Esse do Cadillac, eu quando era criança era viciado em dinossauro, então qualquer coisa que tivesse um dinossauro no meio eu parava pra poder prestar atenção. Ah, legal. Aí quando eu descobri esse jogo, daí eu falei, teve aqui no shopping, não vou falar qual que é pra ninguém saber onde é que fica o estúdio, mas aqui perto do shopping tinha um fliperama, muitos anos atrás aqui, e eu e um amigo meu, a gente passava o dia inteiro ali jogando, Caramba. praticamente. Até uma hora que a minha mãe ficava, tá bom, já gastou muito dinheiro, vamos todo mundo pra casa. Tá? E sempre calhava de cair numa fase específica, eu nunca vou me esquecer disso. Era uma fase que vinha... Tipo, o chefão era um maluco, tipo um soldadão assim, todo bruto. Aí ele saía jogando bomba pra tudo que é lado. Aí beleza, você ia lá, lutava contra o cara, só que, se eu não me engano, acho que eram 3 rounds. Você tinha que finalizar o cara 3 vezes. Aí na segunda, o cara era você só com o cara. Depois acho que era ele mais um dinossauro. E aí na terceira, que era onde eu sempre morri, aí era o cara e mais 2 dinossauros e uma porrada de soldados. Só que aí... Enfim, é muito difícil, né? Como eu passei a rede nessa fase? Eu sei como os Mortais Kombat também, né? Mortal Kombat era dificinho também, mas tinha um de Play 1 que eu gostava bastante, que era o Shaolin Monks. Shaolin Monks era muito bom. Você jogava com mais um amigo, assim, era mais de aventura, era muito mais tranquilo. Dá pra zerar, tipo, em 4 horas, você jogando com a pessoa.
É bem curto, assim, bem divertido.